Olá, boa tarde, tudo bem? Oi, crianças do primeiro A, do primeiro B e C. É o professor Márcio de Educação Física, tudo bem? Saudades de vocês e das aulas de Educação Física que a gente praticava lá na quadra. Gente, olá, senhores pais, tudo bem? Meu nome é Márcio, sou professor de Educação Física da Escola Municipal Professora Ignez de Castro Almeida Maia, que fica aí na comunidade, no bairro Boa Vista, em Suzano. Gente, eu vim aqui para dar orientações para vocês de como que vocês vão desenvolver algumas atividades de educação física para as crianças, né? Então, assim, a educação física para criança nesse momento, a unidade temática da gente é dança, né? E o objeto de conhecimento é dança do contexto comunitário. São as brincadeiras de roda e as cantigas que a gente conhece, que assim muitos de vocês conhecem. Eu conheço algumas, eu acho que vocês também conhecem. Corre com tia, fui no Tororó, peixe vivo, essas brincadeiras que tem um contexto popular, que tem a música, a gente canta, faz o movimento e faz a brincadeira. Então, assim, para começar essas atividades, a gente já vinha fazendo isso na escola, já fizemos, avançamos bem nessa disciplina, mas devido à pandemia, né, infelizmente a gente teve que ficar em casa e eu acho que um pouco dessa coisa se perdeu, a gente precisa retomar esses conteúdos. E fazer isso, eu sei que vocês estão isolados, mas eu acho que dá para fazer alguma coisa em casa, né? Por exemplo, se a gente vai trabalhar com dança, com ritmo, com movimento, a gente precisa primeiramente trabalhar com a questão corporal, né? Com a questão da expressão. E qual que é o objetivo dessas aulas? É que o aluno possa experimentar e fruir e recriar as diferentes danças do contexto comunitário, as rodas cantadas, as brincadeiras rítmicas e expressivas, né? Respeitando as diferenças individuais e o desempenho corporal. E também que os alunos consigam identificar quais são os elementos constitutivos: ritmo, espaço, gesto, danças de contexto comunitário, que valorizem também e respeitem a manifestação de diferentes culturas. Nossa cultura ela é muito rica. Então, a primeira atividade que eu vou passar para os alunos, né? E a gente sabe que as crianças do primeiro aninho, eles estão no processo de alfabetização, eles não sabem ler ainda, alguns não sabem ler, né? Então vai precisar da ajuda de vocês. Então eu vou colocar um texto na plataforma da sala que vai explicar tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, mas também resolvi fazer um vídeo para esclarecer. De repente a pessoa tem dificuldade de entender o que está escrito ali para colocar em prática, então eu resolvi fazer um vídeo ilustrativo para vocês pais, para que possam ajudar os alunos e estimulá-los aí nas atividades de educação física, tá bom? Então vamos lá. A primeira atividade que eu vou pedir para vocês fazerem com ele é... chama-se assim: meu corpo produz som? Isso é uma pergunta, né? Então, assim, o corpo ele produz vários tipos de sons. Então, você tem que estimular a criança em que ela diga para você quais são as partes do corpo dela que produz som. Por exemplo, um espirro, né? Aí você sugere que a criança espirre, né? E aí a gente pergunta para ela como que é esse som. Aí ela vai fazer atim, né? A criança vai responder. E se você tiver mais crianças, elas estiverem fazendo, você estimula que todas façam o mesmo som. Aí a gente vai perguntar para eles: quando as pessoas espirram, elas ficam quietinhas, paradas, ou elas fazem algum movimento com o corpo? Então, quando a gente espirra, todo um movimento corporal para espirrar. Qual é o tipo de movimento que a gente faz? A gente arca a coluna para frente, a gente vai com o corpo para frente, vai para trás, faz cara de espantado, faz cara de riso, faz cara feia quando ri, porque quando você está fazendo gestos com o seu rosto, expressão facial, você também está fazendo movimento, né? E aí a gente pergunta, que movimento que é esse que a pessoa faz quando ela espirra? E aí em pé você pode solicitar à criança que ela faça um movimento de espirro, permitindo que ela faça um movimento que ela considere associado ao som, né? Depois desse momento você pode pedir para a criança sentar novamente e pedindo outras sugestões, que ela faça outros tipos de som. Por exemplo, se você parar, o corpo produz som. Eu produzo som com o nariz, se eu quiser, com a boca, com o lábio, estalando os dedos, batendo no peito, batendo na barriga. De repente, depende da parte do corpo da qual você bate, você produz sons diferentes. Por exemplo, bater palma. Bater palmas, existem várias formas de bater palma. Você bater palma aqui, você bater palma com a mão em forma de concha,
abrindo a boca você faz outro tipo de som, e quando você bate com a mão espalmada você faz outro som. O interessante é que nós levemos as crianças a refletir sobre isso e que elas encontrem as respostas sozinhas, não fazer como eu estou fazendo para vocês aqui, dando essas dicas todas. Na verdade, tem que levar a criança a refletir sobre isso. E podem crer que elas vão refletir sobre isso, porque são crianças inteligentes, são sábias, né? Elas aprendem muito rápido. Eu vejo isso nas aulas de educação física. Quando eu vou tentar explicar alguma coisa, já vem a criança com a resposta, trazendo uma coisa que eu nem falei ainda. Então não se surpreendam com eles, porque assim, eles têm bastante criatividade. Às vezes a timidez atrapalha um pouco. Uma das dicas que vocês podem, né, tá direcionando a questão do movimento com o corpo, por exemplo, tossir é um outro tipo de som, que não é a mesma coisa de bocejar, que não é a mesma coisa de roncar, que é diferente de chorar, que é diferente de gargarejar quando você põe água na boca. Então, depois dessas vivências todas, né, faça junto com ele essas variações de sons que o corpo pode fazer, não só com a boca, com a garganta, com a faringe, mas com as outras partes do corpo, como bater o pé no chão, bater na coxa, bater no bumbum, bater nas costas, com a mão em forma de concha, na barriga. Então vocês vão descobrir vários sons diferentes. E através do som é que eles vão descobrir que eles podem ter ritmo. Por exemplo, a pessoa tem ritmo para respirar. Você não respira de maneira descompassada, desritmada. Quando você vai caminhar, você tem que ter ritmo entre seus braços e pernas para poder caminhar. Então, tudo tem ritmo, né? E seu coração bate de uma forma ritmada, ele bate de forma acelerada quando você corre, tem que fazer algum esforço, ele bate de uma forma mais lenta quando você está em repouso. Então, assim, tudo na nossa vida é ritmado. Parece que não, mas é, né? Mas essa é a atividade. Aí eu vou colocar na plataforma, quando eu vou colocar tudo que eu falei aqui, eu vou colocar em forma de texto também para vocês lerem lá. E lá os alunos têm que responder algumas perguntinhas. Por exemplo, fazer uma lista de quais partes do corpo produzem som. Aí, como a criança ainda não é alfabetizada e não sabe escrever, ele vai dizer para você, para o pai, para a mãe, para o irmão, a pessoa que estiver cuidando da criança, e vocês vão digitar as partes do corpo que a criança vai dizer que tem som e você vai digitar lá. Por exemplo, eu posso colocar uma questão assim: existe diferença de som entre bater palma com a mão em forma de concha e com a mão com os dedos estendidos? Existe diferença? Aponte essa diferença. Aí você vai estimular com que a criança fale e responda as questões, e depois eu pego essas respostas na plataforma. Gente, aí eu vou começar com essa atividade, que é bem simplesinha, bem simplória, e depois a gente vai partir para outras atividades, né? Das músicas cantadas, estimular a criança a pegar um objeto, bater com a caneta para tirar um som, para acompanhar uma música, e é assim que a gente vai aumentando o repertório de atividades físicas da criança, atividade física e rítmica, para que ela consiga desenvolver plenamente o que a gente pretende com elas nesse bimestre, tá bom? Fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Entrem em contato comigo, eu vou deixar meu endereço de e-mail também, para que vocês tirem algumas dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.